nós estamos no cemitério São Miguel, município de Simões Filho. No último programa, nós fizemos uma denúncia que recebemos de pessoas falecidas que estavam aptas a votarem nas próximas eleições. E aqui estamos procurando exatamente onde algumas destas pessoas teve o corpo sepultado. Nós marcamos inclusive com o autor da denúncia, mas chegamos antes. E estamos já fazendo o nosso trabalho. Algumas carneiras não existem nem os nomes das pessoas que estão sepultadas. Outras sim, mas não encontrei ainda. Opa, lá atrás, Louro. Nós encontramos aqui, o Rui ficou de trazer, o nosso diretor Rui Santos, de trazer o autor da denúncia. E já encontramos aqui o autor da denúncia, que é o Paulo Pessoa. Paulo, quando é que tudo isso começou? Tudo isso começou quando fizemos um trabalho dentro da 33ª Zona Eleitoral em 2004, através dessas... Aqui em Simões Filho? Aqui em Simões Filho, no cartório eleitoral. Através das nossas denúncias, o TRE fez uma inspeção extraordinária. E no final dessa inspeção ele entregou um relatório dizendo que encontrou nos cadastros de eleitores 9.714 títulos em dias para votar de pessoas que estavam falecidas. Peraí. Mais de 9.000 pessoas estavam aptas a votarem, mas já tinham falecido, já tinham morrido, já tinham sido sepultadas, inclusive, alguns anos atrás. Corretamente, muitas dessas pessoas tinham falecido no período de 2000 a 2004. E aí foi entregue um relatório com os nomes dessas pessoas e o TRE comunicou naquela época que cancelou todos aqueles títulos. Mas para nossa surpresa, descobrimos agora no início deste ano que... Ou seja, é ano de 2015. Agora em 2015 descobrimos que em torno de 5.000 pessoas daquela lista continuou na relação de eleitores e votou nas últimas 7 eleições. Peraí. Ou seja, 5.000 pessoas que morreram, né, há vários anos atrás continuam aptas, quer dizer, os falecidos continuam aptos a votar. Isso significa que alguém pode falsificar documento, título de eleitor, identidade. Nesse país é tão fácil de fazer isso, né? E aí chegar no dia da eleição e votar como se fosse a pessoa falecida, num total desrespeito, inclusive, à memória dessa pessoa que já morreu. Quer dizer, você tem como comprovar isso? Todas as provas estão nos autos do processo que está no Tribunal Superior Eleitoral, que foi protocolado no último dia 14 de outubro, pedindo a intervenção no cartório de Simões Filho para que ocorra uma revisão eleitoral onde todos os eleitores sejam convocados através deste recadastramento e implementação do sistema biométrico e que os vivos venham definir o destino da nossa cidade, elegendo prefeito ou prefeita, vereador ou vereadora, que os vivos tenham esta decisão. Agora, me diz uma coisa, esse relatório é exatamente o relatório que você nos enviou, não é? E aqui nós temos cemitério São Miguel, a maior e mais antiga seção da 33ª Zona Eleitoral do município de Simões Filho. Aqui se pratica o famoso voto deitado. Ou seja, é aquilo que eu disse no programa anterior. Os candidatos, se isso não for reparado, vão ter de fazer campanha nos cemitérios. Vão ter de vir distribuir santinho aqui no cemitério, para ver se os defuntos, os falecidos, levantam e vão votar. Claro que não. As pessoas que morreram jamais levantarão do seu descanso eterno para votar. Alguém vai fazer isto como se fosse a pessoa falecida, desrespeitando memórias. Você parou aqui com o Rui por quê? Porque eu estava procurando alguns nomes que você me deu. Por que você parou aqui? Aqui está o túmulo do seu Antônio Pereira. Ele que faleceu no dia 26/2. Foi sepultado aqui em 2002, mas ele continua votando em nossa cidade. Deixa eu conferir aqui. Aqui nós temos a lápide Antônio Pereira.
nascido em 8/6/1933, falecido no dia 26 de maio de 2002. Continua no cadastro do TRE como um eleitor. Um eleitor apto a votar e ser votado, segundo a legislação eleitoral. Aqui nós temos a certidão de óbito, exatamente deste cidadão, seu Antônio Pereira. Aqui nós temos a comprovação de que este túmulo é deste cidadão. Aqui está a certidão de óbito. Na página seguinte, o que é que nós temos? A situação regular dele com a Justiça Eleitoral, onde, segundo a Justiça, ele está apto a votar e ser votado, podendo ser candidato a prefeito e a vereador nas próximas eleições em Simões Filho, se o TSE não vir fazer aquilo que foi reivindicado. Vamos mostrar o documento de novo aqui, Louro. Título de eleitor número 0404, aqui, 0404-923-20-507. Situação da inscrição regular. Nome, Antônio Pereira. Situação eleitoral regular em 2/10/2015. Detalhe, ele morreu em maio de 2002. Não poderia mais constar desta situação regular. Esta pessoa não existe mais. Vamos para outra prova. Duas vão ser o suficiente para nós darmos corpo e veracidade à denúncia. Aqui nós temos a certidão de óbito de José Miro Lima, não é isso? Corretamente. José Miro Lima, antigo morador ali da comunidade de Cotegipe de Cima, falecido, que descansa em paz aqui no nosso cemitério desde o dia 27/11/2001, mas continua cadastrado, Mostra lá. continua em dias com a Justiça Eleitoral, apto a votar e ser votado nas próximas eleições. Aqui está a certidão de quitação eleitoral dele. Certidão de quitação eleitoral. Continua o falecido apto a votar ou até ser candidato nas próximas eleições. Isto é um absurdo. Aqui nós temos a certidão autenticada, José Miro Lima, inscrição, número do título 029559-420-515, data de nascimento 30/4/1930, certidão emitida às 20h51 do dia 2/10, recentemente, de 2015. Continua apto a votar ou ser votado, apesar de falecido. Rui, você que é estudante de Direito, logo vai estar se formando, né? Que absurdo, né? O principal aí é a falta de respeito com até os familiares e a própria pessoa que hoje está descansando aqui. Deveria ter mais sossego, né? E aí eu acho que a questão da honra do cidadão, usar o nome de uma pessoa que já faleceu, que deve ser muito respeitada, eu acho que deve ser assim, eu acho que é um absurdo, né? Agora, como é que está o processo no TSE? O processo no TRE foi encaminhado para a Corregedoria, onde a ministra... Está no TRE ainda? Não, no TSE. TSE. O processo está no TSE em Brasília, porque não tínhamos confiança em denunciar isso ao próprio TRE, já que foi ele que deixou nos autos do cadastro mais de 5.000 eleitores falecidos que vêm votando constantemente em nossa cidade. Levamos esta denúncia à instância superior, ao Tribunal Superior Eleitoral, e esse processo se encontra na Corregedoria Eleitoral, na mão da ministra Tereza. E ela, como é uma pessoa até aqui, nada que venha desabonar sua conduta, estamos esperando as devidas providências do mérito. Nós estamos boquiabertos. Vem para cá. Nós estamos achando um absurdo. Nós colocamos apenas duas provas. Vem para cá, Rui. Duas provas. Mas se formos procurar túmulos e mais túmulos, eleitores e mais eleitores que já morreram e continuam aptos a votarem nas próximas eleições, nós vamos fazer uma matéria para vários e vários programas. Citamos dois exemplos, mas aqui está um relatório com exemplos, inclusive, de pessoas sepultadas em outros cemitérios. Vamos mostrar, por exemplo, aqui no início. Nós temos este cidadão que foi prefeito daqui do município de Simões Filho, seu Berlindo Mamed de Oliveira.
Ele foi prefeito do município de Simões Filho, 1971 a 1972, 1989 a 1992. Ele nasceu 17 de agosto de 1923 e deixou a terra. Faleceu no dia 23 de 12 de 2008. Vira a página. A situação, aqui nós temos a certidão de óbito do ex-prefeito, seu Berlindo Mamed de Oliveira. Mas vamos agora à situação eleitoral. Vem para cá, Rui, vem para cá. Ô Rui, eu nem vou ler. Como é o nome do prefeito, do ex-prefeito? Berlindo Mamed de Oliveira. Situação eleitoral. Aqui consta que está regulado de 2 de 10 de 2015. Ou seja, recente. 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 É a última eleição, né? Uma pessoa que faleceu em dezembro de 2008 continua apta a votar ou ser votada. E ele votou, né? Está confirmado aqui que ele votou nas últimas eleições. Votou na eleição que se passou. Corretamente, ele votou 2010, 2012 e 2014. E se o TSE não vir fazer o seu devido papel, que é uma correção, um recadastramento eleitoral em nossa cidade, ele novamente vai votar ou poder ser votado nas próximas eleições de 2016. Existem momentos que, apesar de toda a nossa experiência em jornalismo, nós ficamos quase que sem palavras. O que políticos não são capazes de fazer para ganhar uma eleição. Neste caso, ressuscitam mortos. Neste caso, desrespeitam as famílias dos falecidos só para ganhar uma eleição. Neste caso, não há necessidade apenas do TSE fazer uma triagem da situação eleitoral de todos os eleitores daqui do município de Simões Filho, não. Há necessidade de uma apuração para saber quem é que está por trás disto, que alguém falhou. Em algum lugar, alguém falhou para deixar esses eleitores que já faleceram em condições de votar. E alguém tem de ser punido. Não basta só atualizar a situação eleitoral dos eleitores de Simões Filho. Tem de haver uma apuração, e num caso desse, é uma violação à memória. Eu não sei nem como juridicamente seria colocado, mas é um desrespeito às famílias, e quem procede desse jeito para ganhar a eleição, na minha opinião, Rui, tinha de ir para a cadeia. E cabe ação contra. A família pode entrar contra o Estado com a ação de danos morais, prejuízo de alguma forma, né? Depois dessa reportagem, nós esperamos uma atitude mais rápida e enérgica do Tribunal Superior Eleitoral. Ou então, que crédito é que eu vou poder dar como eleitor às